Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Professor Anderson Bento na área, e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre citologia, tá? Mas o que vocês precisam saber sobre citologia? Primeira coisa, vocês precisam ter em mente que a citologia é o ramo da biologia que estuda as células, ok? Nós vamos estudar agora as células do ponto de vista morfológico e do ponto de vista fisiológico, ok? Vamos aqui agora, olha. Então, como já foi falado, é a área da biologia que estuda as células. É bom lembrar que as células são as unidades funcionais e estruturais básicas de todos os seres vivos, ok? Então, todos os seres vivos contam como unidade básica as células. Vamos lá? Opa! Vamos para um pouco do histórico desse assunto, tá? Nós temos dois cientistas aí no slide, você está vendo, que é o Hans e o Zacharias Janssen, que em 1590 inventaram um pequeno aparelho bem rudimentar que funcionava à base de luz de vela. A primeira imagem que você está vendo, que é a imagem do primeiro microscópio, uma estrutura, um aparelho capaz de ampliar ao ponto de nós vermos estruturas pequenas, como as células, ok? Só que em 65, como está vendo, Robert Hooke, ele observou cortiças. E o que seriam cortiças, professor Anderson? Cortiças seriam cascas de árvores, cascas velhas de árvore. Então essa cortiça, que ele observou através do microscópio, a imagem lá do canto, do lado de lá, está vendo pequenos locais vazios, pequenas câmaras vazias. Essas câmaras vazias se chamam do latim a palavra cella, que significa pequeno local, Então daí originou-se a palavra célula, ok? E em 839, Theodor Schwann e Matthias Schleiden, dois alemães, propuseram uma teoria que até hoje ela é conhecida como teoria celular. E o que diz essa teoria celular? Presta atenção. A teoria celular afirma que todos os seres vivos são formados por células, com exceção dos vírus, Para alguns cientistas, vírus são considerados seres vivos. O vírus que está causando, essa doença tão conhecida mundialmente como a Covid-19 ou coronavírus. Então, esse mesmo vírus, existe uma polêmica se ele é ou não ser vivo, e a gente sabe que vírus não tem célula. Então a teoria celular não se aplica aos vírus, ok? Vamos lá. Continuando. Pronto. Nós precisamos entender que a citologia é o estudo da célula. Pois bem, qual é o melhor aparelho, qual é o aparelho mais adaptado para nós estudarmos célula? O aparelho é esse que vocês estão vendo, chamado microscópio, beleza? O microscópio é o aparelho mais indicado para se estudar células. Nós temos dois tipos de microscópio. O primeiro, nessa imagem que você está vendo aqui, o primeiro, que é o microscópio eletrônico, e o do canto de lá, que é o microscópio óptico. Diferença, professor? O microscópio eletrônico, ele aumenta 100 milhões de vezes, como você está vendo aí. Já o microscópio óptico aumenta até 2.000 vezes. Nós sabemos que o eletrônico, ele dá condições da gente analisar melhor as estruturas das células em detalhes, em 3 dimensões. Já o microscópio óptico não, Ele, por aumentar bem menos, a gente precisa usar corantes. E o que são corantes? São substâncias químicas que coram, que vão dar cor, especificamente a uma estrutura. Por exemplo, eu tenho um corante chamado violeta de genciana. Então, se eu pingar ele, por exemplo, as mitocôndrias ficam todas coradas. Então, para cada estrutura da célula, existe um corante específico. Então, o microscópio óptico, ele é bom com corantes. Lembrando que o microscópio óptico, ele trabalha com feixes de luz. Então, para nós termos uma imagem no microscópio óptico, por exemplo, professor,
eu posso colocar uma folha e ver? Porque a luz tem que passar por dentro do material. E nesse caso o material tem que ser muito fino, então o microscópio óptico não é o indicado. O microscópio que você trabalha com feixes de elétrons é o microscópio eletrônico. Esse aumenta muito e a imagem, como você está vendo, é vista numa tela, ok? Então lembrem, temos o microscópio óptico e o microscópio eletrônico, ok? Então, professor, a microscopia é o ramo da citologia que estuda os microscópios. Vamos lá. Aqui nós temos algumas imagens que, por exemplo, olha a imagem de número 4. Vocês estão vendo? Essa imagem do número 4 eu consigo ver detalhes da célula. Então essa imagem é uma imagem de microscópio eletrônico. Essa mesma imagem, quando ela é vista no microscópio óptico, olha para o desenho 2. Você consegue ver detalhes da célula, você não vê detalhes. Então aí é o máximo de ampliação, 2000 vezes. Professor, vamos lá para a imagem 13, lá embaixo na 13, acha 13, achou? Olha o detalhe que nós estamos vendo. Isso é uma imagem de microscópio eletrônico. O microscópio óptico seria o 10, o 11, o 5, o 6. Você não consegue ver nitidamente a imagem, o detalhe, né, que o microscópio eletrônico permite, ok? Vamos lá. Formas das células. Nós sabemos que as células têm formas diferenciadas. Então nós temos o formato discoide. Eu quero fazer um desafio. Quem teria o formato discoide? Você lembra? Lembra mesmo? Então diga aí. Eu ouvi. Quem falou hemácias ou glóbulos vermelhos, parabéns, acertou. São células com formato discoide. Essa de baixo aí que você está vendo, com formato estrelado, nós temos o neurônio. O neurônio ele tem um formato estrelado. Nós temos aquela com formato esférico, que pode ser um óvulo, né? E eu tenho lá do canto de baixo com formato fusiforme, que são as células alongadas do músculo. Então é fato que não existe um formato específico para a célula. Cada célula vai ter um formato específico de acordo com a função que ela exerça no nosso organismo. Beleza? Vamos lá, continuando. Vamos entender agora os diferentes tipos de célula. Nós temos células procariontes e nós temos células eucariontes, tá? Professor, precisa entender? Sim. Procarionte. Provavelmente a célula procarionte foi a primeira. Provavelmente não. Ela foi a primeira célula a aparecer na Terra, primitiva. Então é uma célula muito simples, tá? Isso aproximadamente há 2 bilhões de anos atrás. Então foi a primeira célula a aparecer na Terra, ok? As células procariontes são células simples. Percebam que ela não tem aquela membrana que envolve um núcleo. Vocês sabem o nome daquela membrana que envolve o núcleo? Se chama carioteca. Células procariontes não possuem membrana nuclear ou carioteca, que é aquela membraninha que envolve o núcleo, que nós vamos ver já já, tá? As células procariontes não têm, não possuem. Não possuem o que, professor? Elas não possuem carioteca. Não tem, tá? Não tem. Outra coisa, nós sabemos que as células têm organelas. E o que são organelas? É como se fossem pequenos órgãos, porque a célula é uma estrutura viva. Então ela tem órgãos. Como nós temos órgãos, ela também tem órgãos. Só que esses órgãos são pequenos e se chamam de organelas celulares. Elas somam um total de 10. Dessas 10, bote na cabeça, dessas 10, as células procariontes só tem uma. Qual é a organela que a célula procarionte tem, professor? Só tem uma. Se chama de ribossomos. Então anotem, células procariontes não tem carioteca, que é aquela membrana que envolve um núcleo, portanto o DNA está espalhado no citoplasma, ok? E só tem uma organela. Qual é a organela, professor? Ribossomos. Só tem ribossomos. Professor, tem um exemplo de células procariontes? Tem. Bactérias. Bactérias são células procariontes. E as cianobactérias, também conhecidas como algas azuis, tá? As células procariontes são representadas pelas bactérias
e pelas cianobactérias, conhecidas como algas azuis. Repetindo, foram as primeiras a aparecer na Terra, né? A primeira. Não tem a membrana que envolve o núcleo, chamada carioteca, não tem. E só tem uma organela de 10, só tem uma, chamada ribossomos. Exemplo, bactérias, ok? Professor, então como é que está o material genético? Como é que está o DNA, os cromossomos? Estão espalhados no citoplasma. Eu posso dizer que célula procarionte não tem núcleo? Não, ela tem núcleo. Só que o núcleo está espalhado no citoplasma. E esse núcleo que está espalhado no citoplasma, ele tem um nome específico, nucleoide. Elas possuem nucleoides, não esqueçam, tá? Nucleoides. Vamos falar agora da próxima, ok? Agora nós temos as células eucariontes. Percebam, ela tem a membrana que envolve o núcleo, carioteca, tem, portanto o núcleo está lá no meio da célula, normalmente no meio, tá? E possuem todas as organelas, inclusive os ribossomos. Então uma pergunta clássica que pode ocorrer em prova: qual a organela que está presente tanto em células procariontes quanto em células eucariontes? A organela que está presente tanto em uma quanto em outra seriam os ribossomos, ok? Agora, professor, além dos ribossomos, na imagem você está vendo mitocôndria, na imagem você está vendo cloroplastos, essas não. Essas você só vai ter em células eucariontes. Então, eucariontes possuem a carioteca, tá? E possuem todas as organelas que uma célula eucarionte pode ter. Exemplo, células animais e vegetais. Elas são mais evoluídas, ok? Do que as procariontes, que vieram primeiras, são as mais primitivas. Então, o que vocês precisam saber? Que nós temos células procariontes e temos células eucariontes. Vamos ao próximo passo. Estruturas básicas da célula. Nós precisamos entender que as células possuem 3 estruturas. Quais são as 3 estruturas, professor? Membrana plasmática. A segunda estrutura, citoplasma. E a terceira, o núcleo, ok? A membrana plasmática é uma capa. A membrana plasmática tem o papel de proteger, de delimitar as células, né? Protege. O citoplasma é um líquido que preenche esse espaço da célula, ok? E o próprio citoplasma, ele possui uma substância líquida e gelatinosa. Essa substância líquida e gelatinosa que preenche o citoplasma, a gente chama de hialoplasma. Então, no citoplasma, eu tenho o hialoplasma. O que é o hialoplasma? É o líquido que preenche o citoplasma, ok? E, por fim, eu tenho um núcleo, onde tem lá o material genético, né, que é o DNA da célula, os cromossomos. Então, essas 3 coisas nós vamos ver em células de preferência eucariontes. E procarionte, lembra? Não tem a membrana nuclear, portanto, o material genético do núcleo está espalhado no citoplasma. Vamos continuar aqui agora. Ó, membrana plasmática é uma capa dupla que envolve e protege todo o interior da célula. Primeira coisa, membrana plasmática, todas as células têm. Ponto. Todas as células têm. Qual a composição da membrana? Anotem, isso é importante. A membrana plasmática ela é formada por lipídios, proteínas e carboidratos. Lipídios, proteínas e carboidratos. Lembrando que os lipídios da membrana, os lipídios, são do tipo fosfolipídios, que é aquele que tem uma bolinha com 2 perninhas embaixo, que a gente vai ver daqui a pouco na imagem. E o outro lipídio é o colesterol. Então, na membrana eu tenho o fosfolipídio e eu tenho o colesterol, ok? Esses são os 2 lipídios. Eu tenho as proteínas e tenho os carboidratos, ok? A membrana plasmática, no segundo tópico que você está vendo, ela possui permeabilidade seletiva. O que é isso, professor? A capacidade de deixar entrar ou sair, só que sujeita a uma seleção. As substâncias entram e saem. Fato, isso é permeabilidade. Capacidade de deixar entrar ou sair, ok? Só que a permeabilidade da membrana, ela é seletiva. Ela seleciona quais substâncias devem entrar e quais substâncias devem sair. Aí por isso,
nós dizemos que a permeabilidade ela é seletiva, ok? Composição, já foi falado, lipídios. Qual é o tipo de lipídio? Fosfo, anotem, fosfolipídios. Qual é o outro, professor? Colesterol, fosfolipídio e colesterol, ok? Professor, temos proteínas e temos carboidrato. E qual o nome desse modelo aí que vocês estão vendo? É o modelo mais aceito. Anotem, o nome desse modelo, ele se chama de mosaico fluido. Mosaico fluido, o nome desse modelo. Foi proposto em 1972 por dois cientistas americanos, James Watson, Singer e Nicholson. Quase que sai os elaboradores da molécula de DNA. A molécula de DNA que foi James Watson, que eu ia falar. Não. Professor, quem elaborou a membrana plasmática, tá? Foi Singer e Nicholson. Esses são os dois cientistas que elaboraram o modelo do mosaico fluido, que é esse que você está vendo aí embaixo, tá? Foi proposto em 72. Vamos lá. Nós vamos ver agora diferenciações da membrana, que são funções que a membrana plasmática também pode fazer. Uma delas são as microvilosidades. Vixe, professor, que nome é esse? Microvilosidades, ela é encontrado no intestino, por exemplo. No nosso intestino, lá nós temos as microvilosidades, que são como se fossem dedos que nós temos no intestino. Para quê? Para melhorar a absorção. Como assim, professor? Se a parede do intestino fosse toda lisa, toda reta, lisinha, nós teríamos dificuldade de absorver as substâncias. Então a parede do intestino é cheia de pregas, é cheia de dobras. Essas pregas, essas dobras, se chamam de microvilosidades intestinais. Qual o papel dela, professor? Melhorar, aumentar a capacidade de absorção. Eu só tenho no intestino, nos seres humanos sim, só no intestino. Então microvilosidades, vamos ler, são dobras da membrana plasmática semelhantes a dedos, né, de luvas. São encontradas, por exemplo, em células de revestimento interno do intestino e servem para melhorar, aumentar a área de absorção, tá? Então quando as pessoas ficam constipadas muito tempo sem ir ao banheiro, fica cheio de fezes aí nessa região, tá? Então, professor, ir ao banheiro regularmente é o correto? É o correto, porque o intestino agradece, tem que estar funcionando como um reloginho, certinho. Lembre, é aí, nessa imagem que você está vendo, que é no nosso intestino, que todos os alimentos que você ingere, o seu corpo digere, ele quebra, né? Você ingere o alimento, depois que ingeriu, você vai digerir. O que é digestão? Quebrar, para lá no intestino ocorrer a absorção, ok? Então a absorção ocorre no intestino. Vamos lá. Opa. Nós também temos os desmossomos. O que é isso, professor? É uma outra função da membrana plasmática. Nós não temos aqui a nossa pele, ó, nossa pele. As células da pele estão juntas ou estão separadas, hein? Ah, juntas. O que mantém elas coladas umas com as outras? Você sabe? Não sabe? O que mantém ela é como se fosse uma espécie de cimento, uma cola que fica entre uma célula e outra. Se chama de desmossomos. Ah, professor, então quer dizer que é os desmossomos que mantêm uma célula colada com a outra? É isso mesmo. E é produzido pela membrana plasmática, o desmossomos. Então são estruturas em forma de placas presentes nas regiões de contato com membrana plasmática de células vizinhas. São responsáveis por aumentar a adesão, a união entre as células. Se as microvilosidades fazem absorção, os desmossomos, adesão, mantém as células coladas. Não esqueça, tudo isso vem da membrana plasmática, hein? Tá? E nós também temos os cílios e flagelos. O que são isso, professor? Olha naquele desenho lá do cantinho, que bichinho é aquele ali? É um espermatozoide, tá? Célula dos homens, célula reprodutiva dos homens, oidinho, espermatozoide. Percebam que ele tem um rabinho, ele tem um flagelo, tá? Isso aí é um flagelo. O flagelo ele é grande e único. Serve para quê? Locomoção, nadar. E os cílios? Esse amarelinho que você está vendo é cheio de pelinhos. É um paramécium, protozoário. Tá vendo esses pelinhos? São os cílios. Então qual é a diferença? Cílios são pequenos,
mas numerosos. Flagelo, grande e único. Qual é a função deles? Deslocamento. As células utilizam para se deslocar de um lado para o outro. Tem origem com membrana plasmática? Tem sim, tá? Cílios e flagelos. E parede celular, que isso vai ficar para uma nossa próxima aula. Então, na aula de hoje, nós falamos de quê? Nós falamos do histórico da célula, vocês têm que lembrar, tá? Nós falamos dos tipos de microscópio óptico e microscópio eletrônico, tem que saber a diferença, tá? Nós depois falamos das estruturas da célula, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Vimos a diferença de célula procarionte para célula eucarionte, tem que saber a diferença também. E falamos da membrana plasmática hoje, tá? Na nossa próxima aula nós vamos falar de parede celular e de citoplasma, tá bom? Um beijão, forte abraço e até o nosso próximo